Uma vez me disseram que existem dois tipos de idiotas: os que emprestam livros e os que devolvem. Por que eu comecei o vídeo falando isso, gente? Eu vou falar hoje do Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. E o meu Memórias Póstumas foi simplesmente surrupiado por um aluno que nunca mais me devolveu. Lágrimas. Eu reli o Memórias Póstumas em e-book, mas o meu reader tá sem bateria também, então não vou mostrar, tá, gente? Hoje eu tô com uma caneta na mão, serve? Tô com uma caneta. Bom, Memórias Póstumas de Brás Cubas foi publicado em 1881 e é um romance revolucionário, porque ele vai inaugurar o realismo no Brasil. Então é claro que nada se dá totalmente do dia pra noite. Já tinha vestígios, né, antes do Brás Cubas. Por exemplo, Memórias do Sargento de Milícias, que já tem alguns traços que a gente vai chamar de realistas. Porém, vai ser o livro que vai fazer aquela ruptura mesmo entre o romantismo e o realismo. E com o pé direito, né? Porque que livro maluco é esse? O Memórias Póstumas é uma autobiografia de um defunto. Brás Cubas inicia o livro dedicando as memórias ao verme que primeiro roeu as suas carnes. E termina o livro falando que não teve filhos, não deixou pra ninguém o legado da nossa miséria. Então ele já está morto. E como diz logo no começo, é a história não de um autor defunto, mas de um defunto autor, porque só depois de morto é que ele vai escrever. Antes da gente falar do livro propriamente dito, eu preciso dizer pra vocês que, mais do que ser um escritor realista, Machado de Assis é Machado de Assis, né, gente? Então Machado, ele tem um estilo próprio, ele tem um conjunto de características que são perceptíveis em suas obras, não só no Memórias Póstumas, e que vão fazê-lo aí o autor mais reconhecido, mais premiado fora do Brasil, no que diz respeito à literatura brasileira. Então eu vou falar pra vocês algumas das marcas do estilo do Machado de Assis que a gente encontra no Memórias Póstumas, tá? Primeiro, as chamadas digressões. O que é a digressão? Nossa, gente, essa luz aqui tá muito estranha, tá tipo fazendo uma sombra esquisita na minha cara. Mas enfim, voltando. Gente, isso foi só um exemplo. Olha, digressão é assim, eu tô falando de um assunto e aí eu interrompo o que eu tô narrando pra falar de uma outra coisa, como eu fiz agora com a luz, e aí eu retomo o tema principal. Então a gente pode dizer que a digressão é uma espécie de desvio narrativo. Claro que ao contrário de mim, o Machado sabe fazer digressão, então não é uma digressão aleatória, como por exemplo falar da luz no meio de um vídeo da FUVEST. As digressões, por mais que elas pareçam que não tenham a ver com a obra, elas sempre estarão relacionadas, tá? Então não percam aí de vista as relações entre as partes e o todo. Muita gente detesta as digressões porque vai ler assim: tá, meu Deus, volta logo pra história, que saco, essa história não anda, ai meu Deus, eu quero saber o que acontece. Não leiam Machado assim, gente, senão vocês vão perder a maior parte da festa, de verdade. As digressões são justamente os espaços em que o Machado vai fazer toda a sua reflexão filosófica, toda a sua ironia, em que ele vai destilar o seu sarcasmo, sabe? A digressão é o livro, não fique achando que aquilo tá fora e que tem que acabar logo pra voltar pra história. Não é assim que a gente lê Machado. Ou pelo menos não é assim que a gente gosta de Machado. Essas digressões, elas podem ser de tudo que é tipo de natureza. Então, no Memórias Póstumas, por exemplo, tem várias digressões metalinguísticas, em que ele vai falar do próprio processo de escrita. E aí a gente já relaciona também com uma segunda característica do estilo machadiano, que é o diálogo com o leitor. Sabe o leitor impaciente que eu acabei de falar, que fala: ah, digressão, vai logo que eu quero ver a história? Então, o Brás Cubas, narrador, ele conversa com o leitor e ele fala assim: ô, você aí que tá impaciente, sabe qual é o problema desse livro? Você. Você que é chato, você que não respeita o ritmo, entendeu? Você que quer tudo certinho e não é, entendeu? Você acostuma, né? Esse diálogo com o leitor não acontece só no Memórias Póstumas, acontece em outras obras do Machado também. Mas aqui ganha um gosto especial, assim, porque a gente ainda tá falando com um defunto, né? Terceira característica do nosso estilo machadiano é a ironia, o sarcasmo. A própria maneira como ele conversa com o leitor, igual eu acabei de exemplificar, é uma amostra disso. O Machado, de modo geral, ele tem uma atitude bastante despeitada, assim, em relação às pessoas, em relação ao leitor, em relação à vida, né? Ele é bastante sarcástico, talvez seja por isso que eu goste dele, né? Rola uma identificação ali. Assim como ele também é pessimista. Então muita gente vai perceber que os livros do Machado, eles não têm finais felizes, ele não mostra, assim, pessoas velhinhas realizadas, ele não mostra vidas cheias de significado. Pelo contrário, é um monte de gente frustrada, mal amada, confusa, fracassada, entendeu? É isso, a vida é isso, gente. Aceita que dói menos. Uma outra marca do Machado é a profundidade filosófica. Muitas histórias dele, muitos pedaços do romance Brás Cubas, assim como de outros, fazem com que a gente pense em algumas questões que são profundamente humanas e que ainda são atuais
2 séculos depois da publicação da obra. Essas discussões filosóficas são uma das melhores coisas que tem no Machado de Assis. E a última característica do Machado que eu vou comentar antes de falar do livro propriamente dito é: não confie no narrador do Machado. Machado de Assis é especialista em fazer narradores que a gente não pode confiar, como o Bentinho do Dom Casmurro, como acontece em vários contos, por exemplo, O Enfermeiro, e como é o caso de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Por mais que o Brás Cubas diga que ele já se libertou da vida, então ele não tem mais que provar nada pra ninguém, e ele é muito sincero, etc., não se esqueça de que ele tá contando a sua própria história, e ninguém é imparcial pra falar de si mesmo. Bom, então o enredo do livro consiste basicamente na vida do Brás Cubas, que é um playboy, filho da mãe, que é um desgraçado com todo mundo. Tá bom, gente, calma, vou recomeçar. Então, a história do Brás Cubas, que é um rapaz de uma família abastada. Não, gente, falando sério, o Brás Cubas, na verdade, ele é uma figura que o Machado vai usar pra ridicularizar a elite brasileira, né? Então a gente vai ter um menino que é, como eu disse, um playboy, que vem de uma família em que tem tudo e que não dá valor pra nada, entendeu? Então é assim, por exemplo, o pai dele vai mandar ele estudar na Europa e aí ele vai ficar lá vagabundeando, bagunçando, enchendo a cara, etc., e é isso, sabe? A gente vai ver também por meio do Brás Cubas que a nossa elite, ela é bastante sádica, ela é entediada e ela não tem muitos planos da vida, assim. É um negócio meio, deixa a vida me levar, sabe? Vou seguir no rumo, vou seguir no barco. E é isso. Então o Brás Cubas, ele procura sempre o caminho mais fácil. Ele procura sempre um casamento aqui, uma aliança política ali. Só que com o passar da vida dele, a gente vai percebendo que ele não teve muito sucesso nos planos que ele fez, não. E aí, apesar de ser essa pessoa que tinha tudo na mão e que tinha tudo na vida, ele acabou, na verdade, não tendo nada. O que já é uma prova do pessimismo do Machado de Assis. Eu comentei com vocês na análise do Curtiço que no final do século XIX o determinismo era um pensamento que tinha bastante força, né? Então a influência do meio, do momento, da genética da pessoa, enfim. O Machado de Assis, ele já tem uma visão diferente, né? Ele tem um pessimismo fatalista, assim. Não é, por exemplo, o Brás Cubas, se tivesse num romance naturalista, ele ia se dar bem, porque ele nasceu numa família boa, rica, ele tinha tudo, então ele tinha tudo pra dar certo. O que o Machado vai mostrar pra gente é que, na verdade, a vida é frustrante pra todo mundo, entendeu? Independente do seu meio, da sua origem, da sua genética, você vai se ferrar, entendeu? Basicamente é isso. O que o Brás Cubas mostra pra gente é que a vida, ela é um conjunto, assim, de buscas e fatalidades, sabe? Você tem um plano e aí vem alguma coisa e acaba com isso. Você recalcula a sua rota, mas aí acontece alguma coisa que vai contra o seu plano, que, enfim, que te atrapalha. Então é sempre assim, você tentando se virar ali as coisas que a vida manda, né? E você tentando rebater, entendeu? É isso, é a busca e a fatalidade, é o que depende de você e o que não depende de você. E o Brás Cubas, ele é o livro mais pessimista, assim, que eu conheço, porque ele acaba até com a última esperança humana, que é a vida após a morte, ou a fé, ou absoluto, ou a religião, ou como vocês quiserem chamar. Porque a gente, muitas vezes, e eu falo a gente, assim, sociedade de modo geral, né? A gente se consola com a injustiça, com a falta de sentido da vida, se apegando em coisas místicas, né? Em Deus, e nas outras vidas, sei lá. E o Brás Cubas já vai começar o livro falando que ele tá morto, que ele tá entediado, que não tem nada a fazer, entendeu? Então ele vai escrever, contar a história dele. Então, na verdade, a gente vê assim, que mesmo depois da morte, ele carregou todas as frustrações, todos os fracassos, ele ainda não achou resposta pro que ele queria saber. Ele ainda não achou algo que desse sentido à vida, entendeu? Então continua a mesma bosta. Então assim, nem depois da morte existe uma resposta, um sentido, um absoluto. Não, a vida é isso mesmo, entendeu? Você vai continuar com seus fracassos, suas frustrações. Gente, sério, é difícil falar desse livro e sair feliz. Claro que, sendo irônico como é o Machado de Assis, a postura do Brás Cubas não é assim, nossa, como minha vida é fracassada, né? Ele tem uma postura que a gente chama de a raposa e as uvas. Eu não sei se vocês lembram dessa fábula em que uma raposa quer pegar um cacho de uva, só que o cacho tá muito alto, e aí ela pula uma vez, pula 2 vezes, pula 3 vezes, e depois que ela não consegue, ela sai e fala tipo assim, eu não queria mesmo. Então o Brás Cubas, ele tem uma atitude mais ou menos assim em relação à vida, sabe? Então, por exemplo, tem um determinado momento em que ele acha que ele vai ser pai e que ele fica muito feliz, mas depois ele descobre que não vai. E aí no final ele fala, não tive filhos, não deixei pra ninguém o legado da nossa miséria. Mas peraí, ele queria ter filho, entendeu? Ele ficou feliz com a possibilidade de ser pai. Então assim, ele tem esse despeito, mas se você for um leitor atento, você vai perceber que ele é bem fracassado, de verdade, bem frustrado. Outro traço importante no Brás Cubas é a crítica à hipocrisia, as máscaras sociais, né? Aparentar ser uma coisa e ser outra. Isso é uma marca bastante forte no realismo de modo geral, e o Machado de Assis sabe trabalhar isso como ninguém. Então a gente tem toda uma questão de aparências, de mentiras, segredos, conspirações. Então o próprio Brás Cubas, por exemplo, tem um caso com uma mulher casada, que é a Virgília, entre outros fatos aí secundários que, se eu ficar falando aqui, eu não vou sair daqui hoje. A gente percebe também ao longo do romance que ele não é muito bom.
Assim, ele não tem uma cena que seja assim, nossa, um clímax, sabe? Toda vez que parece que vai ficar tenso, rola um abrandamento, assim. Tem algumas cenas em que a gente acha, meu Deus, agora vai ficar dramático. E aí ele pende pro humor, sabe? Então ele corre dessas colisões, desses enfrentamentos, que na verdade é o que o Brás Cubas faz ao longo da vida também. Então a gente percebe isso na narrativa. Aliás, essa coisa de tender pro humor é algo importante também na obra, porque a gente tem um humor que seria um humor meio macabro, assim, sabe? Que desperta o que tem de pior na gente, que a gente dá risada e depois pensa, ai que horror, eu não devia ter rido disso. Então o Machado, ele gosta de mexer com esses nossos instintos horríveis. Tem várias cenas nesse sentido. Eu não vou citar nenhuma delas aqui pra ninguém vir nos comentários falando, você é retardado, eu não acredito que você viu graça nisso. Sei lá, né? O pior é que eu particularmente não vejo mesmo, sabe? Mas tem muita gente que vê, então eu cansei de trabalhar essas cenas em sala com os alunos darem risada e eu ficarem tipo, meu, do que vocês estão rindo? Não tem graça, sabe? Mas tem isso, de despertar o que há de pior em nós. O enredo do Brás Cubas também não é linear. Ele tem um estilo que o próprio narrador chama de estilo bêbado. Então ele vai, ele volta, cambaleia, tropeça, levanta de novo. Então, por meio das digressões e de todas as reflexões filosóficas, etc, etc, o livro vai, volta, aí ele começa falando da morte, aí ele volta pra infância, aí ele vai pra adolescência, aí ele volta pra velhice. Aí... Então, assim, não tem uma linha cronológica, um tempo cronológico. E ele vai ficar o tempo inteiro falando, eu tô morto mesmo, então eu falo o que eu quiser e vocês que se danem. De modo geral, a gente pode perceber que é um livro que tem bastante amargura, assim. Então, o Brás Cubas, ele é uma pessoa frustrada, ele não conseguiu se casar com a mulher que ele amava, ele não teve filho, ele não conseguiu fazer uma carreira na política que ele quis em um determinado momento. Ele foi uma pessoa que não conseguiu realizar os planos que tinha, né? E sai de uma amargura muito grande, principalmente quando a gente vê que mesmo depois de morto ele continua carregando essas frustrações, ele não se livra disso, sabe? Então não se deixem levar pelo Brás Cubas e a sua atitude de eu não queria mesmo. Isso aí é ironia pura. Esse livro é muito complexo pra falar num vídeo do YouTube, gente. De verdade, eu tive bastante dificuldade em pegar alguns pontos, né? Mas eu acho que uma coisa tem que ser falada aqui, que é o humanitismo. Justamente por causa da ironia envolvida e porque muita gente não entende essa ironia. Tem um personagem que é um amigo do Brás Cubas, que se chama Quincas Borba, que mais tarde vai ganhar um outro romance do Machado só pra ele. E o Quincas Borba, ele desenvolve uma teoria filosófica que ele chama de humanitismo. Essa teoria é exemplificada por meio de uma metáfora que é o seguinte. Digamos que a gente tenha duas tribos e eu tenha uma quantidade de batatas que não dá pra alimentar as duas tribos. Se eu dividir igualmente essas batatas, as duas tribos vão morrer de fome. Mas se elas guerrearem, então a tribo vencedora vai sobreviver. Então é uma teoria que vai trazer a ideia de que a guerra é necessária, que não é uma coisa ruim, que ela é importante para o progresso da civilização e que quem perdeu não deve ficar triste, entendeu? Porque isso faz parte do processo, né? Que a única infelicidade da sua vida é não nascer. Se você nasceu, toda a injustiça que você vai sofrer, todas as perdas que você vai sofrer, tudo bem, porque isso é importante pro progresso da sociedade. Quem levar isso ao pé da letra vai pensar assim, gente, esse cara é muito filho da mãe. Mas não é assim que deve ser lido, sabe? Porque justamente a gente tá num momento histórico em que as teorias científicas têm bastante relevância, né? Então tem o darwinismo, o determinismo, que eu comentei no vídeo do Curtiço, tem o positivismo, que é uma outra corrente, enfim. Então o Machado de Assis, ele brinca com essas correntes, entendeu? O humanitismo, ele nada mais é que uma sátira da importância que se dava para essas teorias cientificistas de então. Então ele tá tratando de uma maneira irônica. Não dá pra gente afirmar que ele realmente pensava daquela maneira. É, na verdade, uma sátira. E tudo nesse livro, tudo em Machado de Assis, é muito complexo e é muito difícil de falar assim tão rapidamente. Porque, por exemplo, o Memórias Póstumas é um livro que traz muita crítica social, só que o narrador, ele não se coloca de uma maneira crítica, ele meio que faz constatações. Então você, leitor, é que vai ler aquilo criticamente ou não, entende? Então ele não vai falar assim, por exemplo, nossa, olha como a escravidão era terrível. Não, ele vai falar assim, eu tinha um escravo quando era criança que eu montava nele, saía pela casa batendo nele, etc. E se você for um leitor crítico, você vai pensar, meu Deus do céu, o que é isso? O que esse cara tá falando, sabe? Mas fica pra você. Agora, é claro que o Machado não colocou aquilo ali à toa. Como eu disse, a gente tem um retrato de uma burguesia, de uma elite que é escravocrata, que é entediada, porque na verdade não tem que trabalhar por si mesmo, né? Vive do trabalho alheio. E que é sádica, que gosta de ver o outro sofrer, né? Porque a escravidão tem muito de sadismo também, claro. Só que esse retrato da elite não vai ser assim, olha como a elite é feia. Não, é o próprio Brás Cubas que é um membro dessa elite que tá se descrevendo assim, entende? Então é tudo muito sutil, é muito irônico, e é por isso que muita gente deixa passar muita coisa importante quando se fala de Machado de Assis. De qualquer forma, Memórias Póstumas é a história de alguém eternamente frustrado,
e que vai ser contada de uma maneira bastante irônica, mas que vai fazer a gente repensar nessa sociedade, no papel dessa elite e no papel da própria vida. Pra que serve tudo isso? Não vai dar em nada mesmo? Pra que sofrer se nada é pra sempre? Tá ficando filosófico demais isso aqui. Se vocês tiverem dificuldade de ler o Memórias Póstumas, porque é um livro complexo, eu recomendo que vocês leiam contos do Machado de Assis também, porque são histórias mais curtas e que também trazem toda essa complexidade psicológica e filosófica que a gente vê nos romances. Em relação a outros livros da lista, a gente pode pensar no Memórias Póstumas, embora seja um livro bastante singular, que ele tem uma análise psicológica que acontece em outros livros, por exemplo, o Vidas Secas, Mayombe. É um livro que foi publicado na mesma época do A Cidade das Serras, embora sejam livros bem diferentes, mas são ambos realistas. A gente pode usar como gancho o narrador em primeira pessoa, que tem nos dois livros. Mas de maneira geral, Memórias Póstumas é um livro bem singular, assim, não tem comparação com nada que veio antes, nada que veio depois, sabe? Machado de Assis é Machado de Assis, né, gente? Como eu comentei, eu tive bastante dificuldade de pegar alguns pontos principais desse livro pra falar num vídeo, mas eu espero que eu tenha ajudado vocês, esclarecido alguma coisa. Se você gostou dessa breve análise, dá o seu curtir aqui no vídeo, me ajuda a divulgar o meu trabalho. Se você tiver alguma pergunta, alguma sugestão, alguma dúvida, enfim, qualquer comentário, deixa aqui embaixo também para que a gente possa interagir, para que eu possa ajudar mais quem tá aí prestando vestibular. E é isso. A próxima análise que eu vou fazer vai ser da Cidade das Serras, do S. de Queiroz, que é o outro livro realista também da lista da FUVEST. Certo? Então por hoje é só. Beijinhos!